Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série de cálculo, de cálculo integral, a gente vai finalmente começar uma parte que eu gosto muito de análise, que são as fórmulas de Taylor, ok? Por que eu falo fórmulas de Taylor no plural? Porque vocês vão ver, na medida que eu vou postando os vídeos e na medida de vossos estudos em análise, que existem várias fórmulas de Taylor, ok? E o único ponto em comum entre as fórmulas são esse tipo de soma aqui. Ok? Então, essa parte daqui se chama soma de Taylor, tá? Então, elas vão realmente aparecer nessas famosas fórmulas de Taylor e depois elas se diferem. Então, no vídeo de hoje eu vou apresentar a fórmula de Taylor com o resto integral. Você tem as fórmulas de Taylor-Young, vocês têm a desigualdade de Taylor-Lagrange, etc, etc. Então, vocês veem que sempre tem o nome Taylor. Quando vocês verem o nome Taylor, muito provavelmente vocês vão ter esse tipo de soma aqui. Beleza? Por que eu gosto muito desse ramo, né, dessas noções de fórmula de Taylor? Porque elas dão realmente uma porta aberta para vocês entrarem em outro mundo da matemática e vocês verem funções totalmente diferentes do que vocês viram até agora. Então, a ideia desses matemáticos foram o quê? A gente gostaria de aproximar as funções em certos pontos, né, com outras funções, né? E a ideia deles foi, vamos aproximar com somas de polinômios, né? Uma soma meio que polinomial, obviamente que envolve derivados e tudo mais, então são somas um pouquinho mais complicadas, né? Para aproximar um ponto. Então, por exemplo, se temos uma função, nesse caso ela tem que ser de classe Cn mais um, né? De valores de A, B em R, ou em C, pouco importa, e a gente quer aproximar essa função em B. A gente consegue aproximar essa função em B sabendo avaliar a soma, né, em A, avaliada em A com B menos A potência K, K fatorial, então essa fórmula aqui. O problema é que vocês têm que lembrar sempre que é uma aproximação. Então quem diz uma aproximação diz que possui uma margem de erro, ok? E aí, isso que difere as fórmulas de Taylor. Então, existem fórmulas de Taylor que admitem que possuem um erro, então a gente fala que tem um termo que é negligenciável, ok? Em certo ponto, e aí a gente fala que a ordem desse termo que é negligenciável impacta o resultado, e tem outras que tentam corrigir esse erro. E é o caso dessa fórmula de hoje. Então, a correção desse erro vem com esse resto integral ou resto de Lagrange. Eu já vi as duas denominações, que diz que vamos aproximar com essa soma, só que isso daqui não chega bem perto de f de b, então a gente tem que corrigir, e a gente acaba corrigindo com essa integral aqui. Beleza? Eu vou demonstrar essa fórmula por uma prova de indução. Ok, então vou obviamente reutilizar essa fórmula. Ela aparece utilizando a integração por partes n mais uma vezes. Eu acho que é uma prova bem complicada, então mesmo que eu demonstrei a integração por partes iterada, eu não gosto muito da fórmula, como eu disse no último vídeo, eu não gosto muito daquela fórmula, eu acho ela muito complicada para nada, né? Então eu vou realmente fazer uma prova por indução. Vocês vão ver que no vídeo de hoje eu vou realmente só aproximar, eu só vou demonstrar essa fórmula, e no próximo vídeo, né, sem dar muito spoilers, a gente vai realmente utilizar essa forma para demonstrar uma desigualdade, e com aquela desigualdade a gente vai demonstrar algo muito interessante envolvendo exponencial. Então, caso vocês já saibam do que eu estou falando, vocês pegaram um pouquinho de spoiler. Caso vocês não saibam, aguarde o próximo vídeo. Ok? Então a gente vai demonstrar isso por indução. Então, o que que a fórmula de Taylor nos diz? Diz que a f tem que ser uma função de classe Cn mais 1, né? Então ela tem que ser derivável n mais uma vezes, e a derivada tem que ser contínua. Ok? E aí temos essa soma. Então, obviamente, tudo que é potência em parênteses é uma derivada, então aqui a gente tem uma derivada késima, ok? E o resto vai ser essa integral, com a derivada n mais uma ésima, e é por isso então que f tem que ser de classe Cn mais 1, beleza? E obviamente ela tem que ser contínua, né? Porque senão não temos a integral que é válida, ok? Bom, nas definições que temos atualmente. Então, quem diz prova de indução diz inicialização, ok? E a gente vai inicializar com n igual a 0. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer e partir do teorema fundamental do cálculo integral. Então, o que que o teorema fundamental do cálculo integral diz? Que a integral de a a b da derivada de f de t dt vai ser igual a f de b menos f de a. Beleza? Então aqui eu não demonstrei nada, você já sabe disso, né? Esse é o teorema fundamental do cálculo integral. E agora eu vou isolar f de b. Então vamos ter f de b, que vai ser igual a f de a mais a integral de a a b da derivada de f de t dt. Ok? E agora a gente analisa isso. Então, f de a aqui tem que vir dessa soma. Então, se n igual a zero, então aqui só temos um termo da soma, né, que é o termo zero.
A derivada zero de uma função é a função si mesma, então temos o nosso f de a. B menos a potência zero é 1, sobre zero fatorial é 1, então aqui temos o nosso f de a, ok? Agora para a integral, então temos uma integral de a a b, então até aí tudo bem. B menos t potência zero sobre zero fatorial, então aqui temos 1. A derivada n mais uma esmas, então vai ser a derivada 0 mais 1, a derivada 1, então temos a derivada de f de t, dt, ok? Então, essa função, essa, essa fórmula, ela é válida para proposição em n igual a zero, ok? E agora a gente vai fazer a nossa indução. Então, obviamente, a gente vai considerar um n que pertence aos naturais, tal que a proposição no rank n é verdadeira, ok? Então, vou abreviar aqui, é verdadeiro. Ok? E agora a gente vai considerar uma função f de AB em R, tal que f seja... Então a gente quer fazer uma indução, então a gente quer demonstrar que o rank ela se mantém para o rank n mais 1, então a função ela tem que ser classe C n mais 2. Ok? Então vocês viram que para o rank n ela tem que ser classe Cn mais 1 por causa dessa derivada aqui, então aqui a gente tem que ser Cn mais 2. Beleza? Então, como f é de Cn mais 2, então, obviamente, IP de n é verdadeiro, então a gente pode aplicar a fórmula de Taylor com o resto integral no rank n, ok? Então vamos ter f de b, que vai ser igual à soma de k igual a zero a n, então da derivada késima avaliada em a, ok? A fórmula parece um pouquinho complicada, mas realmente vocês vão utilizar ela tantas e tantas vezes que vocês vão aprender ela, ok? No começo eu me assustei um pouquinho com essa fórmula, mas realmente ela é muito utilizada em tudo. Então temos a integral de b menos t potência n sobre n fatorial. Então aqui obviamente eu estou usando o rank n porque eu sei que ele é verdadeiro no rank n. A derivada n mais uma ésima dt. Beleza. Só que agora eu quero mostrar isso para o rank n mais 1. Né? Então aqui eu quero ter um n mais 1, aqui eu quero ter um n mais 1, aqui eu quero ter um n mais 2. Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu posso aumentar a derivada disso usando uma IPP, usando uma integração por partes? Beleza? Então aqui, obviamente, a gente quer derivar f de n mais 1, porque eu quero um f de n mais 2. Então a gente vai integrar isso daqui. Beleza? Então, para nossa IPP, vamos ter que u igual a derivada n mais uma ésima de f de t. Então a derivada, obviamente, vai ser n mais 2 em t. E vamos ter, então, que V' vai ser o nosso B menos T potência N sobre N fatorial. E agora a gente vai primitivar isso. Então a primitiva não é muito complicada, vamos ter um N fatorial que vai sair. Aqui a gente está primitivando uma função, uma translação potência N, então a gente pode aplicar as fórmulas de primitivação composta. Então vamos ter menos B menos T potência N mais 1, ok? N mais 1 vezes N fatorial. Ok? Você sabe que n mais 1 vezes n fatorial é a mesma coisa que n mais 1 fatorial, então a gente vai reescrever isso da forma menos b menos t, potência n mais 1, sobre n mais 1 fatorial. Beleza? Então aqui eu reescrevi o começo da nossa forma de Taylor, né, porque a gente só está manipulando essa integral, e agora a gente vai aplicar a nossa IPP. Beleza? Então, aplicando a nossa IPP, vamos ter um termo, então vamos ter u vezes v, então vamos ter menos b menos t potência n mais 1, sobre o nosso n mais 1 fatorial, n mais 1 fatorial, vezes, então, u, então vai ficar a derivada n mais uma ésima de t. Então, isso daqui vai ser avaliado entre a e b, tá? Então, porque a gente está fazendo uma IPP sobre uma integral, então a gente tem que avaliar os limites. Mas, então, vai ficar u vezes, a derivada de u vezes v. Então, vai ficar a integral de a b, então de b menos t, porque mais, né? Porque vai ficar um menos com menos, então vai ficar um mais. Então, vai ficar b menos t potência n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, ok? Vezes a derivada n mais 2 ésima, então de t dt, ok? Então vocês veem que a fórmula ela acaba ficando bem grande aqui, então eu vou diminuir. Então temos tudo isso daqui. Então essa parte aqui não vai se mexer, ok? Então vamos ter o nosso f de b, que vai ser igual. Então isso daqui não vai se mexer,
tá? A minha caneta acaba ficando mais fina, porque tá bem desumado, né, mas tudo bem, é para vocês conseguirem ver tudo, então sobre k fatorial. Mas agora a gente vai avaliar isso, ok? Então em b, aqui vai ter zero, porque vai ficar b menos b, então aqui vai ter zero, então, né, pum, isso daqui já sobe. Então a gente vai ter só em a. Então vamos ter menos b, mas o menos vai vir antes, né, porque vai ficar avaliado em b menos essa coisa avaliada em a, então menos com menos vai ficar mais. Tá? Então vai ficar b menos a potência n mais um fatorial, e isso daqui é avaliado em a. Ok? Então vai ficar mais b menos a n mais um sobre n mais um fatorial vezes a derivada n mais uma esma avaliada em a. Beleza? Mais, então, o resto, então, a nossa integral. E menos t, n mais um. Então, vocês veem que a fórmula é longa, né? Então, acaba que a gente perde um tempinho, mas façam com calma, né? Não é muito complicada essa prova, então seria muito interessante se vocês souberem fazê-la. Ok? Então temos isso. E agora, como a gente quer mostrar isso para o rank n mais um, no caso já está demonstrado, eu só quero escrever de uma maneira que vocês consigam ver facilmente. Ok? Então aqui a fórmula, ela dizia que ela é verdadeira até o rank n. Então eu quero ter uma soma até n mais um, para mostrar que isso daqui funciona bem. Ok? Então vamos fazer o caso. Então aqui temos a derivada. Então se k vale n mais um, então aqui temos k que pode valer n mais um, k vale n mais um, aqui k vale n mais um. Então a gente pode botar isso dentro da soma. Então isso daqui no final vai ficar f de b igual a soma de k igual a zero a n mais um. Tá? Então a derivada k esma avaliada em a vezes b menos a potência k sobre k fatorial. Beleza? Porque a gente entrou na soma mais a integral. Então, mais o resto integral. Então, vai ficar b menos t, potência n mais um, sobre n mais um fatorial, a derivada n mais duas esma de t dt. Ok? Então, a gente demonstrou isso. Então, como a gente demonstrou isso para o rank n mais um, então a proposição no n mais um é verdadeira, então a proposição é verdadeira para todo o n. E a gente demonstrou a fórmula de Taylor com resto integral ou com resto de Lagrange. Ok? Então, como eu disse antes, ela por si só não tem muito exemplo concreto, né? Ela é utilizada para outros teoremas. E no próximo vídeo eu vou apresentar uma desigualdade que vai nos ajudar a estabelecer um resultado capital em matemática. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente façam isso sozinhos, não é uma indução complicada, mas é muito interessante vocês aprenderem. Ok? Então muito obrigado por ter assistido.